Olá, pessoal! Vamos começar aqui a leitura de um texto muito legal. É um conto antigo, né? Todos os textos que eu vou ler em breve, né? Mais pra frente aí já dando um spoiler, são textos, assim, que têm uma data aproximada. A data deles mesmo não é muito específica, porque são contos antigos, né? Então tem muitas releituras. As primeiras escrituras, né? Os manuscritos com esses contos, porque eles eram contos muito orais, então haviam poucas escrituras, né? Era difícil de chegar a essas pessoas. Então, assim, são contos que são de 1600, né? Alguns datam, inclusive, de 500 depois de Cristo. Isso é uma coisa muito antiga. Então, a gente vai tentar encaixar aqui, dentro, né, do nosso mundo, da nossa atualidade, da nossa literatura. O texto em específico de hoje é do Joseph Jacobs. Ele é de 1890, beleza? Vamos começar então. Os Três Porquinhos, lá da Inglaterra. 3 porcos são mandados para fora de sua casa à sua própria sorte e precisam construir suas casas. Porém, apenas uma delas é resistente o suficiente para as bufadas do lobo mau. Era uma vez, quando os porcos falavam em rima, e os macacos mascavam tabaco, e as galinhas tiravam rapé para se tornarem mais resistentes, e os patos faziam quac, quac, quac. Havia uma porca com 3 porquinhos, e como ela não tinha o suficiente para mantê-los, mandou-os mundo afora para fazerem sua própria sorte. O primeiro porquinho que saiu na estrada e conheceu um homem. O primeiro porquinho saiu na estrada e conheceu um homem com um feixe de palha e lhe disse: "Por favor, senhor, me dê esta palha para que eu possa construir uma casa para mim." O homem atendeu ao pedido e o porquinho construiu uma casa com a palha. Logo veio o lobo, que bateu na sua porta e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." Ao que o porco respondeu: "Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho, inho." Então o lobo retrucou: "Então eu vou bufar, e vou soprar, e vou derrubar a sua casa." Assim, ele bufou, soprou, derrubou a casa e devorou o porquinho. O segundo porquinho encontrou um homem com um monte de tojo e lhe disse: "Por favor, homem, me dê esse tojo para construir uma casa." O homem atendeu ao pedido e o porco construiu a sua casa. Então veio o lobo e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, pelo cabelo do meu queixinho, inho, inho, inho." "Então eu vou soprar, vou bufar e vou derrubar a sua casa." Assim, ele bufou, soprou, soprou e bufou, e finalmente derrubou a casa e comeu o porquinho. Já o terceiro porquinho encontrou um homem com uma carga de tijolos e lhe disse: "Por favor, homem, me dê estes tijolos para construir uma casa." O homem deu-lhe os tijolos e o porquinho construiu sua casa com eles. Então veio o lobo, como fez com seus outros irmãos, e disse: "Porquinho, porquinho, deixe-me entrar." "Não, não, não, pelo rabo do meu queixinho, inho, inho, inho." "Então eu vou bufar, eu vou soprar e vou derrubar a sua casa." Bem, ele bufou, soprou, soprou, bufou, soprou, bufou, mas não conseguiu colocar a casa abaixo. Quando notou que não poderia, com todo o seu bufar e soprar, derrubar a casa, ele disse: "Porquinho, eu sei onde há um bom campo de nabos." "Onde?" perguntou o porquinho. "Ah, lá no sítio do Sr. Smith. E se você estiver pronto amanhã de manhã, eu te chamarei e iremos juntos para colhermos algum para o jantar." "Muito bem," disse o porquinho. "Eu estarei pronto. Que horas você pretende ir?" "Às 6 horas." Bem, o porquinho levantou-se às 5 e obteve os nabos antes que o lobo visse. O que ele fez foi dentro de um horário marcado. "Porquinho, você está pronto?" perguntou o lobo pontualmente. E o porquinho disse: "Pronto. Eu já fui e já voltei, e tenho um bom bocado para jantar." O lobo sentiu-se muito irritado com isso, mas de uma forma ou de outra pegaria aquele porquinho. Então ele disse: "Porquinho, eu sei onde é que é uma bela macieira." "Onde?" perguntou o porquinho. "Lá naquele belo jardim," respondeu o lobo. "E se você não me enganar, virei te chamar às 5 da manhã e assim colheremos algumas maçãs." Bem, o porquinho apressou-se na manhã seguinte, levantou às 4 horas e partiu para as maçãs na esperança de voltar antes que o lobo viesse. Mas ele teve de ir mais longe e precisou subir na árvore, de modo que assim que começou a descer dela, viu o lobo chegando, que, como você pôde supor, o assustava demais. Quando o lobo veio, ele disse: "Porquinho, o que é isso? Você está aqui antes de mim? E aí, são boas essas maçãs?" "Sim, muito," disse o porquinho. "Eu vou te jogar uma." E ele jogou tão longe, mas tão longe, que enquanto o lobo se foi para buscá-la, o porquinho pulou da árvore e correu para casa. No dia seguinte, o lobo voltou e disse para o porquinho: "Porquinho, haverá uma feira em Shanklin. Você irá?" "Ah, sim," disse o porco. "Eu irei." "Que horas você estará pronto?" "Às 3," disse o lobo. Assim, o porquinho saiu mais cedo, como de costume, chegou na feira e comprou uma batedeira de manteiga, que estava levando para casa quando viu o lobo se aproximar. Sem saber o que fazer, escondeu-se dentro da batedeira e a deixou redonda como uma bola,
rolando o morro abaixo, literalmente. Isso assustou tanto o lobo, que ele foi embora correndo. Quando chegou na casa do porquinho, contou-lhe tudo sobre o quão assustador tinha sido aquela feira. Em seguida, o porquinho lhe disse: "Ha! Então eu te assustei. Eu tinha ido para a feira e comprei uma batedeira de manteiga, e quando vi você, entrei nela e saí rolando o morro abaixo." O lobo ficou tão zangado, mas tão zangado, que de cara já declarou que iria comer o porquinho e desceria pela chaminé para pegá-lo. Quando o porquinho viu o que ele estava prestes a fazer, pendurou um caldeirão cheio de água e acendeu um fogo imenso. Assim que o lobo começou a descer, ele tirou a tampa e deixou que o lobo caísse dentro do caldeirão de água fervente. O porquinho colocou a tampa novamente em um instante. Dessa forma, ele cozinhou e comeu o lobo no jantar. E viveu feliz para sempre. Bom, pessoal, então é isso. É muito interessante, né, a forma como ficou dos 3 porquinhos, no final das contas. Mas, caso vocês tenham alguma sugestão, algum pedido de livro, vocês podem mandar aqui nos comentários, beleza? Que eu vou acompanhando e respondo vocês. Um abração.